Fala galera, beleza? Gente, hoje vamos dar continuidade à série de vídeos que nós temos feito aqui falando do universo de Star Trek. Começamos falando sobre o motor de dobra, como funciona, qual é seu esquema. Depois falamos sobre as armas dentro do universo Star Trek, principalmente das naves que são da Federação dos Planetas, da Frota Estelar, e das naves que não são da Federação. Falamos como funciona, quais são as suas principais armas. Depois falamos da Federação Unida dos Planetas, o que é, como funciona. Depois falamos das raças fundadoras da Federação. E o último vídeo aqui do canal, falamos das naves da Frota Estelar, quais são, como elas funcionam, como estão divididas. Nós falamos sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar da Frota Estelar. O que é a Frota Estelar? Como ela foi constituída, como ela funciona, quais são seus membros. A gente vai estar falando de tudo isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, galera, Frota Estelar é um serviço de exploração e defesa de espaço profundo que é mantido pela Federação Unida dos Planetas. É uma entidade que está subordinada à Federação. E suas principais funções são o avanço do conhecimento da Federação sobre a galáxia e seus habitantes, a defesa da Federação e agir como um braço diplomático da própria Federação. Essas são as funções que a Frota Estelar tem. Mas a Frota Estelar, na realidade, era um órgão que já existia antes da própria Federação. Só que era um órgão vinculado não à Federação, mas à Terra Unida. Sim, era um serviço que era vinculado à Terra Unida. Um serviço que foi criado em 2130, no século 22. Nós sabemos que a Terra, na história de Star Trek, teve uma terceira guerra mundial, que praticamente arrasou o planeta. Poucas nações existiam ali, mas estavam em um tipo de guerra fria, prontas para se autodestruir. O que aconteceu? Em 2063, 5 de abril de 2063, o cientista Zefram Cochrane criou uma nave que possuía um sistema de propulsão superluminal, a dobra espacial, e fez o primeiro teste. Isso chamou a atenção de uma nave exploratória vulcana, que aí fez o primeiro contato com a humanidade. A partir desse momento, a humanidade começou a se levantar da guerra, começou a se unir, começou a catar os cacos da destruição e se reerguer. E a partir dali, a humanidade começou a evoluir, fez avanços na tecnologia do Zefram Cochrane, e em 2130 foi fundado a Frota Estelar, um órgão criado pela Terra Unida, estava ligado pela Terra Unida. E o objetivo da Frota Estelar era, principalmente, fazer exploração espacial e proteger a Terra no século 22. E ali, no século 22, eles começaram a explorar o espaço, começaram a organizar, se defender, tinha um sistema de diplomacia, naves foram criadas, e era toda a estrutura da Frota Estelar já existia ali no século 22. Só que com a fundação da Federação Unida dos Planetas, feito pela Terra Unida, por Vulcano, Telar e Andória, criou-se a necessidade de ter uma estrutura muito parecida com a Frota Estelar para, primeiro, proteger a Federação recém-criada, segundo, dar continuidade à exploração e, terceiro, fazer diplomacia. Então, pegou-se a Frota Estelar
que era um órgão da Terra Unida, e colocou-se como um órgão da Federação. Então, a partir daquele momento, em 2161, a Frota Estelar deixou de ser um órgão da Terra Unida para ser um órgão da Federação Unida dos Planetas. E assim nascia a Frota Estelar da Federação. A partir dali, a Federação tinha a Frota Estelar como seu braço de defesa, exploração, de diplomacia, que serviria à Federação Unida dos Planetas. Mas bem, vamos falar um pouco mais da Frota Estelar. Como eu falei, a função da Frota Estelar é defesa, exploração para conseguir informações sobre a galáxia e poder fazer novos contatos, e também agir como diplomacia. Então, era uma força que estava sobre o jugo da Federação Unida dos Planetas. E a partir daquele momento, a tecnologia inicial das 4 espécies foi utilizada para reforçar as naves da Frota Estelar. Membros de cada espécie poderiam participar da Frota Estelar, poderiam ser treinados para participar da Frota Estelar, e ali primeiramente se criou a Academia da Frota Estelar, que na realidade já existia e era sitiado na Terra, em São Francisco. Continuou a ser feito na Terra, em São Francisco, tanto que a sede da Frota Estelar é na Terra, em São Francisco. Mas aí, a partir daquele momento, muitos membros da Federação passaram a ingressar na Frota Estelar e ela começou a crescer. Mais e mais membros da Frota Estelar eram de várias raças, várias espécies ali. E com o passar do tempo, como a Federação foi crescendo, outras espécies passaram a fazer parte da Frota Estelar também, entendeu? Que aumentou o seu contingente de oficiais que faziam parte da Frota Estelar. Mas bem, vamos lá. A Frota Estelar está dividida em vários departamentos. Temos a divisão de comando, a divisão de engenharia de operações de segurança, a divisão de ciência, a divisão de inteligência. Hoje, cada divisão tem um uniforme de uma cor. Divisão de comando é vermelho, divisão de engenharia e operações de segurança é laranja, divisão de ciência é azul, divisão de inteligência é preto. Essas são as divisões de cada um. E as patentes que se tem dentro da Frota Estelar estão divididas: os oficiais alistados e os oficiais comissionados. Qual a diferença de um para o outro? Comissionados são os oficiais que passam dentro da academia, treinam os 4 anos e são destinados a um determinado tipo de divisão. E ali vão crescendo hierarquicamente. Já os oficiais alistados são aqueles que não passam pela academia da frota, mas já têm um treinamento muito avançado, conhecem muito, então eles recebem patentes. E essas patentes vão até chefe, que é um tipo de sargento, de um suboficial. Em algumas vezes, eles podem ter o mesmo nível de algumas patentes comissionadas. Podem chegar a de tenente, comandante, chefe tenente. Eles podem chegar nesse patamar. A diferença é que os oficiais alistados eles têm um período de tempo. Se for de interesse deles continuar, eles continuam. Já os oficiais comissionados, não. Eles vão subindo o caminho. Eles podem pedir o seu desligamento. Então, dentro dos oficiais alistados, nós temos os recrutas, os aprendizes, os tripulantes simples, suboficiais e os chefes. E aí é a última patente dentro dos oficiais alistados. Já os comissionados, eles entram como alferes, depois eles passam como tenente júnior, depois tenente, depois tenente comandante, depois comandante, que é o segundo em comando de uma nave estelar ou de uma estação espacial. Depois de comandantes, eles entram como capitães, depois como capitães de frota, comodoro, vice-almirante e finalmente almirante. É essa o padrão dentro dos oficiais comissionados. Mas assim, comando dentro da Frota Estelar é feito diretamente pelo presidente da Federação dos Planetas Unidos. Ele é o chefe geral da Frota Estelar. Mas, abaixo do presidente da Federação, o Conselho da Federação também tem controle sobre a Frota Estelar.
Então nós temos o presidente da federação, que é o chefe da Frota Estelar, o chefe da Frota Estelar, e o conselho da federação, que também pode influenciar nas operações e emitir ordens para a Frota Estelar. Abaixo desses dois, nós temos o comando da Frota Estelar, que é a autoridade que rege a Frota Estelar. Nós temos o comandante em chefe, que é um almirante de alto padrão, que é o comandante em chefe da Frota Estelar. Claro que temos abaixo do comandante da Frota Estelar os outros almirantes e chefes que comandam cada divisão da Frota Estelar. Eles estão abaixo do comandante em chefe da Frota Estelar. E cada divisão tem a sua função. Divisão de comando como disse, é comando. Eles são responsáveis por organizar, por comandar naves estelares, comandar bases estelares, comandar determinadas funções. Eles são a divisão de comando. Geralmente essa divisão de comando é que sai os chefes de cada departamento, e também que podem ser o comando da Frota Estelar. São os grandes almirantes, são geralmente da divisão de comando, mas isso não é uma obrigação, Depois de divisão de comando, nós temos a divisão de engenharia e de operações de segurança. Engenharia é a parte que monta as naves estelares, são os engenheiros que montam as naves estelares, que testam novas tecnologias, eles são fundamentais. A cor dessa divisão é laranja, só que eles dividem também com operação de segurança. Segurança é toda aquela parte que previne ataques, estão dentro das naves estelares, fazendo a segurança da frota, de altos escalões. São essas duas divisões estão em conjunto e são a divisão de engenharia e operações. Essa divisão, elas têm a cor laranja. Já a de ciência, ela tem a cor azul e é a de ciência. Ali toda a pesquisa biológica, de física, química, de computação é feita por essa divisão. Além nessa divisão de ciência entra a divisão médica também, que está integrada. Nós vimos em algumas séries de Star Trek, principalmente a série Discovery, nós vimos que a área médica estava vestida de branco, mas isso não é padrão. A cor dos médicos também inclui a cor azul, inclui a cor azul. Depois nós temos a divisão de inteligência, que é a seção 31. Todas as grandes espécies que fazem parte da galáxia têm um setor de inteligência. A Terra, a Federação, tem a seção 31, que foi herdada da Frota Estelar da União Terrestre, que passou também para a Federação Unida dos Planetas. A divisão de inteligência, ela cor preta, são geralmente as insígnias são pretas, não é a roupa preta, e eles são um importante ponto de defesa da federação, porque eles vão investigar, vão fazer atividade de inteligência, saber se existe algum perigo e até desenvolver algumas tecnologias novas, entendeu? Essa é a divisão de inteligência. As principais são essas quatro que eu falei, que são divisão de comando, divisão de engenharia e operações de segurança, divisão de ciência, divisão de inteligência. Isso faz a Frota Estelar. E a Frota Estelar tem algumas peculiaridades. Uma das principais peculiaridades que a Frota Estelar tem são as suas normas e regras. E a principal norma que a Frota Estelar tem é a primeira diretiva, que diz que não se pode interferir no desenvolvimento natural de qualquer espécie. E o contato só pode ser feito se aquela espécie já tiver capacidade de viagens interestelares, quer dizer, viagem de dobra. Aí é feito todo um procedimento de primeiro contato. Federação, junto com a Frota Estelar, organiza expedições que são ocultas para verificar o planeta, qual é a cultura, se eles são beligerantes, se eles têm alguma lei, algum costume específico que pode ser contrário às ideais da federação. Então eles fazem toda essa pesquisa para depois fazer o primeiro contato. E aí o primeiro contato, que é feito pela Frota Estelar
com os seus especialistas, com os seus embaixadores, para poder ver, para poder primeiro ver a cultura deles, se eles podem fazer parte da Frota Estelar, ou como membro, ou como aliado, ou se eles simplesmente não querem ter contato, a Frota Estelar não vai adentrar o território deles e vai deixar eles em paz. Mas isso é tudo feito pela Frota Estelar. E assim, a Frota Estelar, como eu falei, é o braço de defesa da Federação. E a Frota Estelar já teve escaramuças com várias raças. Teve a guerra com o Domínio, com os Borgs, também teve uma escaramuça, uma guerra que foi mostrada em Discovery, que se tornou canônica, com os Klingons. Já teve problemas com várias outras raças. E assim, a Frota Estelar está sempre lá para defender. Uma das grandes guerras que a Frota Estelar teve, duas grandes guerras, primeiro foi o conflito com os Borgs, que os Borgs atacaram a Federação, um único cubo Borg, e aí teve a Batalha de Ulfo 359, em que várias naves da Frota Estelar foram para enfrentar um único cubo Borg. E não foram poucas, foram mais de 50 naves. E essas naves foram totalmente destruídas por esse único cubo Borg. Também tivemos a guerra com os Domínios, mas a Frota Estelar não entrou sozinha em combate com o Domínio. Teve a ajuda do Império Klingon e do Império Romulano. As três grandes forças da galáxia entraram em combate com o Domínio, uma grande batalha. Na realidade foi a primeira grande batalha em conjunto entre essas três forças contra uma força inimiga que ameaçava todos os três governos do quadrante Alpha e Beta. Então também foi um momento em que a Frota Estelar fez parte para lutar contra um agressor externo. Mas assim, a Frota Estelar é muito importante dentro do universo Star Trek, extremamente importante. É dela que saem as aventuras que a gente conhece, toda a estrutura, toda a pesquisa, toda a exploração do espaço profundo é feita pela Frota Estelar. A Frota Estelar, na realidade, dentro do universo de Star Trek, dentro da galáxia Via Láctea, talvez seja uma das principais forças dentro desse universo, dentro dessa galáxia, porque é ela que faz os principais contatos. E o objetivo dela não é invadir, não é destruir, é explorar, uma exploração pacífica, realmente pacífica. Apesar da Frota Estelar ter uma estrutura militar, realmente militar, não é uma estrutura agressiva, não é uma estrutura que vem para destruir nada, é uma estrutura de exploração mesmo, mas que tem que ter um padrão militar. Dentro da Frota Estelar, quando você vai fazer o treinamento na academia, você passa por vários treinamentos, vários cursos, várias informações são passadas, mas tem algo importante que todo cadete da Frota Estelar passa. Todos aqueles que se formaram como oficiais já passaram por isso, que chama-se o Kobayashi Maru. Kobayashi Maru é uma simulação em que você entra num comando de uma nave estelar e você ali tem que passar por um cenário em que você não vai vencer, você vai perder, você vai ser derrotado. E você tem que saber como você vai lidar com essa situação, de você não ter um cenário em que você não pode vencer de jeito nenhum. O que você vai fazer? Como você vai reagir? O que você vai ter e você vai pensar? Então, esse cenário é feito exclusivamente para avaliar o cadete, para saber como ele vai lidar com certas situações. Porque se você está no espaço profundo, fazendo o primeiro contato, lidando com espécies alienígenas, lidando com fenômenos estranhos, você tem que saber que você pode vir a morrer e pessoas no seu comando podem vir a morrer. Como você vai lidar com isso? Isso é bem legal, isso mostra realmente uma coisa bem maneira, tanto que no filme de Jornada de Estrelas, A Ilha de Khan, é mostrado que o Capitão Kirk ele fez esse processo do Kobayashi Maru, mas ele trapaceou e venceu. Ele venceu um cenário que não podia ser vencido. Claro que ele trapaceou, mas ele foi elogiado por ter feito algo diferente de todo mundo. Pensou algo que pudesse superar o cenário de não poder vencer. Então ele foi elogiado, apesar de ter feito uma trapaça. Ele foi elogiado, mas de certa forma são pessoas que, na realidade, bem raras, são aquelas pessoas raras que para eles não existe cenário impossível de ser vencido. Existe aquela coisa de desistir. Se você não desiste, você pode vencer determinados cenários.
Mas bem, gente, essas eram as informações que eu queria passar para vocês sobre a Frota Estelar, que para mim é um órgão, é uma estrutura de comando muito legal, fictício, muito bem elaborada, muito bem trabalhada, e assim, que é maneiro, realmente maneiro dentro do universo Star Trek. É verdade, se não existe a Frota Estelar, não existiria Enterprise, não existiria Star Trek, então é algo realmente muito maneiro, que faz parte dentro do universo de Star Trek. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje nós falamos sobre a Frota Estelar, que é um órgão que faz parte da Federação dos Planetas e que tem a função de defesa, exploração, contato com outras espécies. É um órgão bem legal que faz parte do universo Star Trek. Entendeu, gente? Bem, galera, como eu falei, hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Sexta-feira nós vamos ter um vídeo super maneiro aqui no canal. Então, até sexta e tchau!